Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar juntos os objetivos de hoje? Acompanhe aqui comigo. Vamos fazer a leitura de um causo, certo? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, tá? Identificar a finalidade de um texto, reconhecer as características desse gênero, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor. Certo, pessoal? Agora vamos começar a nossa conversa aqui, né? Com umas perguntinhas, tá? Você sabe o que é um causo? O que será que é um causo? Será que é uma história? Será que é um poema? Será que é uma música? O que será que é um causo? Caos, opa, será que é algo que as pessoas contam por aí? Provavelmente sim, né? Vamos ver? Como que você imagina essa história? Que história será que é? De que forma que ela ocorre? Será que é aquelas histórias de contos de fadas, com príncipes, princesas, personagens ali com superpoderes? Como será que é? Ou é uma história de pessoas normais, talvez com algumas situações um pouquinho engraçadas ou muito engraçadas? Vamos descobrir juntos? O ser humano desde muito tempo, né, gostava de ouvir histórias, né? Isso era passado de geração para geração de uma forma oralizada, ou seja, contando apenas, né? Não era escrito. Depois de um tempo, claro, veio a escrita facilitada, livros impressos, e isso foi se difundindo muito mais. Mas a contação de histórias é uma prática muito interessante. Lá no ensino fundamental 1, provavelmente vocês tiveram vários professores ou professoras que contavam histórias para vocês, principalmente lá na educação infantil. Então é bem legal, né? Ouvir histórias, ler também é legal, mas ouvir histórias é bem interessante, né? Então, durante muitos séculos, as histórias foram sendo transmitidas apenas oralmente, de geração a geração. Muitas dessas histórias tinham como objetivo entreter, divertir e também transmitir valores sociais e culturais daquelas famílias, comunidades e povos. Então percebam isso, transmitir valores. Então quando eu leio uma história, eu percebo ali valores como respeito, por exemplo, certo? Que eu tenho que ter um para com o outro. A questão da linguagem, vocês vão perceber que em alguns momentos nós vamos ter ali informalidades da nossa língua, que fazem parte da variação linguística. Algumas pessoas debocham de outras, né, que cometem algum erro, entre aspas, né, erro de acordo com a língua padrão. Mas o importante da linguagem é a compreensão. Então eu consigo comunicar e a outra pessoa consegue compreender. Esse é o objetivo principal. Vamos lá então? Agora vamos ler juntos um causo, vamos conhecer então como ele se estrutura, né? Qual será que é o tema da nossa história, do nosso causo? Vamos ver? Olha o título aqui, pessoal. 2 caboclos na enfermaria. Então convido você a acompanhar junto comigo. Lá na minha terra tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perna. E, coincidentemente, um compadre dele tinha também a mesma dor na perna e também estava sempre reclamando da danada. Só que nenhum deles tinha coragem de ir ao médico. Ficavam mancando, reclamando da dor, mas não iam ao hospital de jeito nenhum. Até que um deles teve uma ideia. Ê, compadre, nós vive sofrendo muito com a danada dessa dor na perna. Por que é que nós não vamos junto no doutor? Vamos lá, a gente faz a consulta tal, se interna no mesmo quarto, daí fazemos o tratamento e vemos o que acontece. Se curar, tá bom demais. O compadre gostou da ideia, tomou coragem e lá foram os dois.
Quando chegaram ao hospital, o médico pediu para o primeiro deitar na cama e começou a examinar. Fez algumas perguntas e foi apertando a perna do caboclo. Dói aqui? Ai! E aqui, como é que está? Ai, 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 dói demais. E o outro só olhando. Quando chegou a vez dele, o médico foi cutucando, apertando, mas nada dele gemer. Ficou quieto o tempo todo. Aí o médico foi embora e o compadre estranhou. Mas, compadre, a minha perna doeu demais da conta com o aperto do homem. Como é que a sua não doeu na dica de nada? E você acha que eu vou dar a perna que dói para o homem apertar? E aí, olha que interessante, vocês perceberam que tem um certo componente de humor aqui? Então percebam quais são as características desses personagens. Será que são aqueles personagens que eu citei anteriormente, que têm poderes, que são seres fantásticos, que são aquelas personagens de contos de fadas? Não, né? São histórias aí que se contam aí do interior, talvez alguns municípios aí pequenos, né? Aquelas histórias que o avô talvez gosta de contar, de um primo, de um parente, né? De um vizinho que morava lá próximo, coisas assim. Então, muito interessante essa questão aqui do gênero textual caos, beleza? Bom, vamos refletir juntos aqui um pouquinho, né? Quero convidá-lo a refletir aqui comigo a respeito dessa questão aqui trazida aqui dentro do nosso caos. Observe aqui, né? Eu quero que você acompanhe o trecho e nós vamos percebendo aqui como que está estruturada a questão da linguagem. Observe aqui. E, compadre, nós vive sofrendo muito com a danada dessa dor na perna. Por que é que nós não vamos junto no doutor? Você observou as palavras em destaque? Observaram as palavras aqui em destaque? Temos ali nós vive, nós não e doutor. Perceberam? Por que elas estão escritas dessa forma? Por que vocês acham que elas foram escritas dessa forma? Foi proposital? Não foi? Foi um erro do autor ali, por acaso? O que será que aconteceu aqui? Percebo que muitas pessoas falam assim, não é verdade? E aquilo que eu falei, algumas vezes as pessoas debocham do outro porque elas falam de uma maneira um pouco diferente daquela que é considerada a norma padrão. Ah, você não sabe, não sei o quê, não pode fazer isso, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande em relação a essa fala que é informal, certo? Isso faz parte da linguagem, então é um fenômeno que ocorre chamado variação linguística, então nós não podemos debochar do outro por conta disso, né? Então, elas foram escritas justamente pela característica, né? Então, o autor quis passar de uma forma mais fiel como o personagem se comunica, né? Então, se ele fala dessa forma, então o autor utilizou essa forma, então, também para transmitir a informação até o leitor, certo? Vamos lá? O que são causos, então? Quero que você perceba aqui comigo o que é causo. Então, nós falamos assim, então, causo, primeiramente, é uma narração. Originalmente, ela ocorria de forma oral, certo? Agora, nós temos alguns autores que podem ter livros também, né, de causos, mas a ideia do caos era ser contado mesmo, né? Transmitido de forma oralmente. Isso ocorria em rodas, né? De histórias que as pessoas iam contando, né? Às vezes aos familiares, às crianças, enfim, que faziam parte de uma determinada comunidade. Então acompanhe comigo então como que isso se dá dentro da nossa língua portuguesa. Olha lá. São textos então escritos para serem contados, certo? Por isso, preservam muitas características da oralidade. O texto transcrito da oralidade, né? Então, o que é esse texto transcrito? Então, primeiramente, né, o texto era falado, oralizado. E alguém, então, decidiu colocar isso para a forma escrita. Então, isso é transcrever, passar da forma oral, falada, para a forma escrita. Então, isso é transcrever, tá? Então, olha lá. Então, esse texto
que geralmente é escrito, ele é escrito utilizando a norma padrão, né? Então, esses dois formatos, do oral para o escrito, podem apresentar diversas diferenças, tá bom? Isso porque a representação dos falantes não segue a ortografia, concordância de número e gênero ou apresenta o sotaque de quando o enunciado é produzido oralmente. Isso não significa que esse falante não saiba escrever corretamente, apenas significa que são formas diferentes da língua. Então, o que eu falei para vocês, não é questão que ele não saiba escrever, né? É questão de que são formas diferentes e que fazem parte do nosso meio aqui, né? Então, eu vejo lá alguém se comunicando assim e eu não posso julgá-lo, né? Eu preciso compreendê-lo e saber por que ele fala daquela forma, mas não ficar tirando sarro. Pessoas que têm sotaques diferentes também, não é verdade? Pessoas de diferentes regiões, às vezes vem alguma pessoa para a sua escola, por exemplo, que é de outro estado, né? E eles podem ter um sotaque diferente, mas isso faz parte da nossa linguagem. Então, é uma riqueza, né, que nós observamos em relação à nossa linguagem. Então, o modo de falar, o modo de comunicar, ele tem algumas variações ao longo, né, de vários aspectos, na questão social, na questão regional, enfim, certo? Vamos lá, então. Compreendendo melhor a linguagem, né? Como que nós vamos compreender a linguagem? A linguagem se estrutura, né, de certas regras, obviamente, na parte escrita. Nós temos aqui as classes gramaticais, temos todo um conjunto de regras gramaticais, quando que eu posso usar uma determinada palavra, quando que eu não posso. A questão da ortografia também, né, que são as palavras de acordo com o dicionário, que eu preciso seguir, procurar seguir no meu dia a dia, certo? Mas isso, na fala, né, isso pode ter várias transformações. E aquilo que eu falei sobre a questão de compreender o outro. Se eu compreendo o outro, perfeito, certo? Então, se eu compreendo o dado ou o fato comunicado, isso para mim basta. Então, vamos perceber aqui então. Olha lá, observe o trecho. Nós vive sofrendo muito com a danada dessa dor na perna. Por que aqui nós não vamos junto no doutor? Agora, observe aqui no fragmento acima, a escrita não segue o padrão normativo da gramática, pois é a transcrição da fala do personagem. Então, aqui foi passado para a forma escrita exatamente como o personagem se comunica. Observe aqui, ó. Então, nós vamos observar como a fala foi transcrita e como seria isso na norma padrão. Então, na transcrição, observe, nós vive, na forma padrão, como que seria? Nós vivemos. Certo? Então, norma padrão, nós vivemos. Nós não. Nós não é uma fala informal, mas na norma padrão seria nós não fizemos tal coisa, por exemplo. Certo? Observaram? Então, mas isso prejudicou muito a interpretação do fato? Eu não consigo entender o que foi comunicado? Conseguimos, né, pessoal? Eu consigo, com certeza você também conseguiu entender o que foi comunicado. E isso que é o fundamental, beleza? Agora nós chegamos à nossa atividade de número 1. Eu peço que você observe muito bem aqui o trecho, tá? O que está sendo perguntado aqui, tá? Olha lá, perguntinha seguinte. É possível afirmar que o caso lido apresenta uma combinação da linguagem formal com a linguagem informal? Será possível? Justifique. Já voltamos.
Legal, pessoal. E aí, vocês conseguiram então fazer o que o professor pediu? Vamos conferir juntos aqui então? Observe lá. Então, sim, é possível, né, compreender então essa combinação. Por conta da variação linguística e o uso de expressões regionais, observamos que há palavras que não seguem a norma padrão. Portanto, fica clara a presença tanto da linguagem formal, em vários momentos, quanto da linguagem informal. Beleza? Muito bem. Agora eu quero que você observe a questão do oral e do escrito. Como que isso funciona dentro da nossa língua portuguesa? Observe lá. Sobre o texto oral, que características então que nós podemos observar? Ele é mais fluido, né? Variável e dependente do contexto, bastante do contexto sociocultural. Pode ser mais livre, né? Utilizar gírias, palavras menos formais. Também faz o uso de modismos, neologismos, que são aquelas palavras novas, que surgem, as pessoas criam palavras novas, então são chamados neologismos, ou ainda aquelas palavras que ainda não constam do dicionário, mas já são muito utilizadas, também podem ser considerados neologismos. A questão das contrações, então, em vez de para, usar pra, né? Em vez de você usar se, você viu tal coisa que aconteceu? Certo? Os clichês, as onomatopeias faladas, por exemplo, certo? Mais uma característica é que as palavras utilizadas elas podem se repetir muito ao longo da nossa fala, tá? Não existe a preocupação com uma elaboração bem estruturada da fala, certo? E a questão da escrita, então, que características que nós vamos observar, tá? O texto escrito ele é mais planejado, ele é pensado, né? Há tempo de revisar, então, as questões. Predominam palavras conforme a norma padrão, certo? Há maior formalidade, tá? Também há tempo de identificar alguns problemas que podem ocorrer na escrita, como a concordância. Existe preocupação de que o leitor compreenda aquilo que está sendo transmitido. E a compreensão da mensagem ocorre pelo uso correto da pontuação, acentuação e outros sinais, né, que podem constar ali. Perfeito? Muito bem. Agora vamos lá, atividade 2, pessoal. Quero convidar você a reler os trechos aqui, tá bom? E responder o seguinte: qual dos trechos apresenta marcas de oralidade? O primeiro trecho ou o segundo? Justifique. Já voltamos. Legal, pessoal. E aí? Vamos lá, então, conferindo junto comigo aqui? Observe lá, então, qual é o trecho, então? Né? Nesse trecho aqui, você acha que eu vou dar a perna que dói para o homem apertar? Certo? Nesse trecho, então, nós temos a marca de oralidade.
né, percebemos a presença de palavras que não seguem a norma padrão. Então, o C para o homem apertar. Nessas partes aqui, então, estão de uma forma mais informal dentro da linguagem oral. Perfeito? Agora, atividade de número 3. Observe o trecho aqui e responda o seguinte. Você já ouviu as expressões de mais da conta e na dica de nada? Já ouviram? E qual é o efeito de sentido produzido por essas expressões? Já voltamos. Legal, vamos conferir juntos aqui então, pessoal. Então, observe lá. Então, essas expressões aqui, elas reforçam, enfatizam o sentido, né? Expresso pelos advérbios de intensidade. Demais e o advérbio de negação, nada. Demais da conta no sentido de muito e na dica de nada é no sentido de nenhuma. Perfeito? Vamos então finalizando aqui, né? Vocês conseguiram compreender bem essa questão do caso? Espero que sim. Então, observe, releia se for necessário. Então, a característica de um texto que surge do oral e passa para a forma escrita. Beleza? Gostaram da história? Espero que sim. E na aula de hoje vimos o que, pessoal? Fizemos a leitura de um caso, conhecemos então algumas características do gênero e compreendemos como esses textos preservam muito as características da oralidade. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.